do Espírito Santo de Deus, de Maria Santíssima, da Santa e Bendita Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, eu apresento aos meus prezados irmãos saudações, desejando-lhes a paz do Senhor. Que esta paz, irmãos, que existe lá nos céus, entre santos, entre anjos de Deus, eu desejo que esta mesma paz esteja com o Senhor, com a senhora, com você jovem e com as suas famílias também. Que a preciosa bênção dele, Deus, e dos demais santos estejam consigo e com toda a sua família. Irmãos, é um prazer muito grande tê-los conosco nesta reunião. Porque, irmãos, todas as reuniões são importantes na nossa igreja. E esta reunião também, ela tem a sua importância. E os santos de Deus que já estão aqui conosco presente, eles estão felizes, eles estão contentes. Sabe por quê? Porque eles sabem que o Senhor, que a senhora, que você jovem, tem um tempo para eles. E vieram para esta igreja em busca das bênçãos e até mesmo para poder resolver os seus problemas. Pois bem, nós vamos darmos início oficialmente à nossa santa reunião, mas antes de eu convidar a igreja para ficar em pé, eu vou compartilhar com todos uma citação bíblica falando a respeito da oração. E diz o seguinte: a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará. Se houve cometido pecados, será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem um pelos outros e sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. São Tiago, capítulo 5 e versículo de 15 ao 16. E com esta fé, eu quero convidar a todos aqueles que puderem ficar em pé. Nós vamos oficializar a nossa santa reunião deste domingo. Oremos todos. Poderoso Deus, Pai de Jesus, nosso Senhor, e nosso Pai também, queremos, nesta reunião, louvar ao Senhor, louvar também a esse grande Mestre Jesus Cristo. Queremos louvar a Mãe Virgem Maria, uma santa muito poderosa, que tem poder tanto nos céus como na terra. Louvamos também aos santos apóstolos, que realizaram uma missão importante aqui na terra e que muitas vezes vêm estar aqui conosco em nossas reuniões para trazer a bênção de Deus, porque veio com uma missão importante. Nós, apostólicos, louvamos a todos os senhores, santos apóstolos, e aos profetas também. Louvamos também a Santíssima Vó Rosa, nosso Consolador, e louvamos o nosso grande profeta, o Santo Irmão Aldo. Queridos santos de Deus, eu peço a bênção de todos os senhores, que unge esta santa reunião,
que abençoe maravilhosamente o nosso povo, que eles possam estar com o coração aberto, exatamente para poder entender a palavra que logo mais será proferida. Santos de Deus, fale ao nosso coração, nos dirigem em todo sentido, e pela fé, pela confiança que temos, os Senhores já está nos abençoando, e nós sentimos esta paz, esta alegria, e temos a certeza que teremos uma ótima reunião, cheia da graça, cheia da bênção, em Teu santíssimo nome, querido Deus, em nome de Jesus, em nome da Virgem Maria, em nome dos apóstolos, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu dou início oficialmente à nossa reunião, para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Há uma última esperança para aquele que quiser morar com Deus na eternidade. Vem conhecer esta igreja, vem conhecer o irmão Aldo, servo de Deus. Santo profeta, abriu o seu coração, vem conhecer esta verdade. É uma grande oportunidade em seu viver, conhecendo esta verdade. Espalhe ao mundo esta mensagem do poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e ter a paz em sua vida, ver as grandes maravilhas, felicidade e alegria. É só confiar. Santa Vó Rosa
que te darás a glória na eternidade. Seu coração, vem conhecer esta verdade. É uma grande oportunidade em seu viver. Conhecendo esta verdade, espalha ao mundo esta mensagem. O poder da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, e ter a paz em sua vida, ver as grandes maravilhas, felicidade e alegria. É só confiar no Irmão Aldo e na Santa Rosa, que te darás a glória na eternidade. Com Deus, um dia nós estaremos, anjos cantaremos a última vitória. Nós vamos ouvir agora pelo coral Anjo de Deus entre nós.
Nós vamos ouvir agora o hino a ser apresentado pelo coral, É Glorioso Senhor.
Nesse instante, eu passo a proferir a mensagem, conforme está nesta publicação deste boletim. Homenagem ao apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro foi na terra, em seu ministério, uma verdadeira rocha de firmeza, de fé, de coragem. Tanto que Jesus chamou de Cefas, que traduzindo significa rocha, ou seja, pedra. Seu nome natural era Simão Barjonas, conforme está registrado nas Escrituras Sagradas no Novo Testamento. Porém, Jesus, nosso Senhor, constatando a firmeza, a fé do santo apóstolo, trocou o seu nome, chamando de Cefas. Portanto, o nome significa Pedro, que significa pedra. Tanto é verdade que Jesus lhes disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E isto se cumpriu com a profecia, pois no passado, após a subida e a ascensão aos céus, o apóstolo São Pedro realizou um grande milagre na porta do templo em Jerusalém. Quando um coxo de nascença, isto é, um paralítico, o qual esmolava na porta do templo chamado Formosa. E ao ver o apóstolo entrar, chamou pedindo-lhes uma esmola. Entretanto, São Pedro lhes disse com muita fé, com muita autoridade: Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda. No mesmo instante, aquele homem foi restaurado da sua saúde e pôs-se em pé e andou no templo, saltando, completamente curado, louvando a Deus pelo milagre que recebeu. Esta notícia se espalhou rapidamente e após alguns dias, São Pedro reuniu uma grande multidão que pregou-lhes sobre o poder salvador de Jesus Cristo, ensinando aquelas criaturas que foi Jesus que curou o pobre coxo. Num sermão curto, ele provocou até mesmo a ira daqueles homens, porque Jesus era realmente o Cristo, o prometido pelos santos profetas, o qual havia sido crucificado naqueles dias, e realmente o Salvador da humanidade, pois ressuscitou ao terceiro dia, conforme havia prometido, ressuscitou e está à destra de Deus, no seu trono, a fim de julgar a humanidade com seu Criador. E com aquela pregação, como está registrado, 5.000 pessoas se converteram ao cristianismo e foram batizadas nas águas, em nome de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Dali surgiu a grande semente que germinou e frutificou, nascendo assim a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos, lá naquelas terras da Palestina. E assim se cumpriu uma das promessas de Jesus ao apóstolo São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outra evidência sobre a grande fé de São Pedro, que sempre depositou em Jesus, que foi comprovada quando Jesus lhe perguntou: E para vós, quem eu sou? E prontamente São Pedro respondeu: Tu és o Cristo,
o Filho de Deus vivo. Isto aconteceu porque naqueles dias o povo judeu, em grande parte, havia recebido grandes milagres de Jesus em seu favor, e diziam a respeito dele, Jesus: quem será este homem? É Jesus de Nazaré, que realiza tantos milagres. Outros diziam: é o profeta Elias que voltou à terra. E outros: é um grande profeta que se levantou entre nós. Então os apóstolos foram contando a Jesus esses fatos. E foi São Pedro que respondeu. E aí Jesus falou para São Pedro: e para vós, quem eu sou? E ele prontamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, constatando a fé inabalável no coração de São Pedro, lhes garante sobre esta rocha, esta fé inabalável, que nasceria a igreja do Senhor. É interessante notarmos que no tempo presente, um fato muito importante se deu na obra desta igreja apostólica. Numa das reuniões de Santa Comunhão, na matriz antiga em nossa igreja, numa visão muito linda, o Santo Irmão Aldo contemplou o púlpito da igreja e ali estava Santa Avó Rosa, São Pedro, e ouviu quando o apóstolo falava com a Santa Avó Rosa. Mas com tantos apostólicos nesta igreja, e ainda não possui um templo próprio, e continua nesse salão alugado? E a Santa Avó Rosa lhes respondeu: nós ainda não temos um templo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordens para construir. Pois quando o Mestre der a ordem, todos os apostólicos vão ofertar e reerguer o templo em poucos meses. E era realmente isto que aconteceu. Na outra semana, o bispo Eurico de Púlpito, durante uma mensagem, deu a notícia à igreja, dizendo que Jesus tinha dado as ordens para Santa Avó Rosa, para ela orientar e dar início à construção do nosso templo, nos terrenos pertencentes à nossa igreja apostólica, na rua Baguari. E concluímos também que São Pedro colaborou para com Jesus, em nome de Deus, que autorizasse a construção do templo, confirmando mais uma vez: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso Santo Irmão Aldo, em certa ocasião, revelou a direção da igreja, que São Pedro e Maria Santíssima já considerava a Santa Avó Rosa como rainhas dos céus, mesmo antes dela ser arrebatada em espírito aos céus, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro estava sempre ao lado da direção da Igreja Apostólica, dando a sua bênção, dando o seu amparo. No dia 29 de junho, segundo a história, foi o dia em que São Pedro foi aos céus vitorioso, por ter cumprido sua nobre missão de apóstolo de Jesus Cristo. E nós, apostólicos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, firmados nesta rocha preciosa de Jesus, rendemos a esse santo amado, a este apóstolo São Pedro, nossa gratidão, nossa reverência, nosso louvor. Prezados irmãos apostólicos, eu digo para todos que aqui estão reunidos nesta oportunidade, para os nossos visitantes e para os nossos queridos internautas, que a nossa fé, ela é firmada em Deus, Criador de todas as coisas, e nos santos de Deus.
E através dos púlpitos da igreja e do programa A Hora Milagrosa, temos ensinado o nosso povo e toda a nossa gente, e os humildes e os mansos de coração, a confiar em Deus como o Criador de todas as coisas. A nossa fé também está firmada nos patriarcas, que foram homens exemplares aqui na terra, que cumpriu uma missão muito importante. E a nossa igreja ensina a amá-los, a respeitá-los, pela missão importante que realizaram nesta terra. A nossa fé, irmãos, está firmada nos profetas, que muito ajudaram a obra de Deus aqui na terra, como Moisés, Josué, Santo Elias e muitos outros. Mas a nossa fé também está firmada num grande profeta, que é o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que veio dos céus para uma missão importante aqui na terra, porque Ele precisava vir mesmo. E Deus precisou, irmãos, provar o seu amor incondicional, por causa do pecado que dominava no mundo, de uma maneira tão dramática. E Jesus viu os homens andando nos vales da sombra da morte. E por obra e graça do Espírito Santo de Deus, nasceu Jesus. Através de uma virgem santa, pura, imaculada, Maria Santíssima. E a nossa fé está firmada nesta santa de Deus também, na mãe de Jesus, na Virgem Maria, que muito cuidou, que muito zelou, que muito preservou a lei dos patriarcas e dos santos profetas, até que Jesus começasse o seu ministério. Em uma certa ocasião, ele se batizou no Rio Jordão. E depois do batismo, importante eu lembrar a igreja, em certa ocasião Jesus estava andando na beira da praia. E ali Jesus viu muitos homens que estavam pescando. Mas entre eles, um que chamou muita atenção, foi de São Pedro, que naquela época chamava Simão Bar-Jonas. E Jesus chegou perto dele e disse: Pedro, ou seja, Simão Bar-Jonas, vem ser pescador de homens. Naquele momento, São Pedro abandonou as redes e passou a seguir os passos de Jesus. E Jesus foi escolhendo os apóstolos, e formaram-se 12 apóstolos, que cumpriram, irmãos, na terra uma missão importante. E foi Jesus que, em uma certa ocasião, disse assim: e para vós, quem eu sou? Uns diziam, Elias. Outros falavam, é um profeta que se levantou. Mas São Pedro prontamente disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então responde: também eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus depositou toda a fé, toda a confiança em São Pedro, porque viu a firmeza no coração dele, aquela fé tamanha que nós não conseguimos explicar, estava com São Pedro. E depois, irmãos, que Jesus subiu aos céus, foi muito difícil para os apóstolos.
E São Pedro se tornou como um primaz da igreja do passado, igreja primitiva. E ele que liderava, e incentivava os apóstolos, encorajava os apóstolos. Vai pregar em nome de Jesus. Ele é o Cristo. Ele é o enviado de Deus. Pode ter essa certeza, confiem, preguem. E os apóstolos iam. Os discípulos também iam levar esta palavra, que muitas ocasiões foram perseguidos. Foram perseguidos. E São Pedro, irmãos, ele recebeu tanto poder, como está aqui no boletim. Ele chegou ali no templo chamado Formosa, na porta do templo. Quando São Pedro estava entrando no templo, tinha um homem que esmolava ali, pedindo esmola, porque era paralítico, era coxo, era de nascença. São Pedro, conhecendo o coração dele, São Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda. Foi num instante, como num abrir e fechar de olhos. Aquele homem que era coxo de nascença, e todos conheciam aquele homem, ficou em pé de imediato. E ele ficou tão feliz que começou a saltar no templo, agradecendo e louvando a Deus por aquele grande milagre. Irmãos, nós temos muita fé em São Pedro, muita fé mesmo, e nós o veneramos como um apóstolo de Jesus. Todos eles são importantes, mas São Pedro, ele é a rocha, ele que formou a igreja. E antes dele morrer e ser crucificado, ele disse: da mesma forma que eu estou indo, eu vou voltar também, e vocês vão ouvir a palavra de Deus. Os senhores podem ter a certeza que São Pedro vem em nossas reuniões. Conforme está no boletim, ele ajudou, porque em uma certa visão, o irmão Aldo viu a Santa Avó Rosa e São Pedro conversando, e São Pedro disse: mas com tanta gente, ainda no templo alugado? E a avó responde: é porque Jesus não deu a ordem ainda. Ou seja, São Pedro cooperou com a obra desta igreja, e coopera, irmãos, até hoje. Coopera até hoje. Então tenha esta fé no seu coração, e Ele está no céu, e vem em nossas reuniões para ajudar todo o nosso povo, toda a nossa gente, e ajuda a direção desta igreja, o conselho da nossa igreja, dando inspiração, junto com a Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, e também tem nos protegido, e até mesmo realizado milagres na vida dos apostólicos. Por isso que o Conselho Deliberativo publicou esta mensagem, porque foi no dia 29 de junho que São Pedro terminou a sua missão aqui na terra. Mas vitorioso, ele está conosco, ajudando muito mais a nossa igreja, junto com a Santa Avó Rosa, junto com o Santo Primaz Irmão Aldo. Tenha fé nesses santos de Deus, conforme eu falei, crendo em Deus, crendo em Jesus, crendo na Virgem Maria, crendo nos patriarcas, crendo nos profetas, e crendo também, irmãos, nos apóstolos, respeitando a missão que eles fizeram aqui na terra, e que eles não estão no pó da terra, mas estão vivos, estão ao nosso lado, para poder nos ajudar. E creiam também na Santa Avó Rosa, e
no nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Tem outra mensagem também muito linda, que fala a respeito da disciplina de nossa igreja. A disciplina que nos foi dada por Deus. A disciplina desta igreja apostólica nos foi dada por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que sempre lutou para manter a nossa igreja consagrada, santificada nesta disciplina. Nós, do Conselho, lutaremos para mantê-la e afirmamos aos irmãos apostólicos que a disciplina em nada mudou e não mudará, pois se constitui de regras de honra, de dignidade para o Filho de Deus. Pedimos e conselhamos as irmãs que estão usando as vestes fora do acordo da nossa disciplina, que procure se adequar e dar esta alegria à Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, de ser uma filha obediente, uma filha consagrada. Da mesma forma, alguns irmãos estão utilizando cortes de cabelos, barbas e cavanhaques muito estranhos, daquilo que não foram ensinados para nós. Orientamos para serem discretos, sensatos na observação da obediência às regras disciplinárias, que para nós apostólico é uma honra. A obediência à disciplina de nossa igreja é o fruto do amor de cada apostólico, daquele que assim procede. Será abençoado, protegido, amparado pelos nossos santos poderosos e viverão felizes para sempre. Irmãos, eu digo para todos que a doutrina desta igreja e a sua disciplina foi a melhor coisa que Deus implantou nesta igreja. Porque o reino dos céus, como eu falei ontem, é um lugar que reina a mais perfeita paz e que existem a mais perfeitas regras disciplinárias lá nos céus. E na terra também deve existir ordem, conforme Jesus pediu, porque foi Ele que orientou a Santa Avó Rosa, que o povo se vestisse de uma maneira que honrasse o seu corpo, que não colocasse o seu corpo à cobiça, ao pecado. Esta foi a orientação que Ele nos deu. Mas eu também digo para todos que eu comparo a doutrina e a disciplina como o sinal da cruz. Sabe por quê, irmãos? Porque não foi fácil para poder implantar isto. Custou o sangue imolado de Cristo. Custou o sacrifício da Santa Avó Rosa. E custou o sacrifício do Santo Irmão Aldo. E ele, enquanto aqui esteve entre nós, muito lutou. Algumas pessoas queriam mudar. Ele disse: não irei mudar tudo quanto a Santa Avó Rosa nos ordenou. Eu também digo para todos que tem muitas pessoas que estão cortando um pedaço de sua cruz. Mas como, pastor? Eu cortando um pedaço da minha cruz? Estou falando no sentido figurado. Sabe por quê? Porque todos nós recebemos uma cruz. E eu conto aqui uma parábola para que os irmãos possam entender melhor. Existia 2 homens, e o mestre determinou que eles levassem a cruz num determinado lugar. E um deles começou a andar no caminho, já começou a reclamar: esta cruz está pesada demais, eu acho que eu vou cortar um pedaço dessa cruz. E afinal de contas, cortou um pedaço da cruz, mas não fez a diferença, continuou pesada.
E ele foi cortando a sua cruz, foi cortando a sua cruz. E ela ficou, irmãos, tão pequena, que ele não levava mais nos ombros, levava dentro do seu bolso, pensando que tinha liberdade. Mas de repente ele viu o abismo. E aí, como é que ia fazer? Ele ficou esperando o outro amigo dele. Não tem problema, está vindo meu amigo aí com a sua cruz inteira. E aquele amigo dele suportava o peso da cruz. Ele não reclamava no caminho, ele não falava que a cruz estava pesada, ele nem falava de cortar a cruz. Muitas vezes caía, mas levantava e não abandonava a cruz. Quando ele chegou, ele ficou feliz, porque a sua cruz estava inteira, intacta. E ele colocou sobre o abismo e passou-se para o outro lado. E daí aquele amigo dele disse: amigo, por favor, cede esta cruz para mim, porque eu convenho passar para o outro lado. E a resposta dele foi o seguinte: a mesma cruz que o mestre me deu, ele também te deu. Daí eu dizer para todos que tem muita gente que corta pedaços da cruz. Muitas vezes é em relação às vestimentas. Se apresentam em desacordo com a nossa disciplina, está cortando um pedaço da sua cruz. Talvez é no falar, está também cortando um pedaço da sua cruz. E tem pessoas que estão tão acostumadas de cortar o pedaço da cruz, porque pensam que a cruz é pesada demais. E muitas vezes corta o pedaço da cruz. Aí eu dizer para todos: e o abismo, como que vai ficar? Se sua cruz estiver pequena, não tem como passar-se para o outro lado. Estou falando, irmãos, do abismo do mundo, do sofrimento que há nesse mundo. Como que a gente vai passar para o outro lado que se chama céu, onde existe a mais perfeita doutrina, disciplina? Porque não tem cabimento nós vivemos de uma vida em desacordos aos ensinos de Deus e queremos entrar para os céus. É claro, Deus é muito justo, Ele pesa em sua balança. Mas, irmãos, é muito sério a doutrina e a disciplina desta igreja. Estou falando essas coisas, não estou apontando ninguém, mas estou falando essas coisas para ajudá-las, no caso das irmãs. Estou falando essas coisas para também ajudar os nossos irmãos, que se comporte bem, que se trajem bem. É bonito, é prazeroso de ver alguém agindo com decência, tanto no seu modo de falar, no seu modo de apresentar. Irmãos, essa doutrina é dos céus, ela é a nossa garantia, ela é a nossa felicidade. Daí eu dizer para os irmãos: se tiverem alguém em desacordo com as regras da nossa igreja, pense um pouco, coloque a sua mão na sua consciência. Imagine o sacrifício que Jesus fez, que a Santa Vó Rosa fez e que o irmão Aldo fez. E mude. Mudando, eles ficarão muito felizes e poderão ter mais facilidade de me ajudar, de ajudar o Senhor, de ajudar a senhora. Confie, irmãos, na doutrina desta igreja, que são ensinamentos, e na sua disciplina, que são regras de conduta. Eu passo a ler a outra mensagem, também muito importante. Falar e comentar sobre a vida das pessoas. Foi uma mensagem do irmão Aldo. Desde o início desta obra, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre lutaram para manter a nossa igreja consagrada e santificada. E um dos maiores problemas que impede a santificação de muitas pessoas são os comentários,
sobre a vida particular, íntima, das pessoas no uso incontrolável da língua, que nos tempos atuais também é nas redes sociais. Entretanto, é um mal terrível, como um câncer, pois gera lutas, inimizades, fofocas, principalmente o péssimo costume de falar da vida do seu semelhante. São Tiago, o apóstolo de Jesus, nos deixou um ensino precioso sobre o pecado, a língua e o dever de freá-la. Disse ele: quem não fala, não peca. Este homem é perfeito, é capaz de frear o corpo inteiro. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para se torná-los dóceis, assim poderemos governar todo o seu corpo. Eis também os navios tão grande e que atravessa lugares em tempos tempestuosos, estão guiados por um pequeno leme, para onde a vontade do piloto quiser. Assim também é a língua. É a língua, um membro pequeno que pode gloriar-se de grandes coisas. Vede como uma fagulha que opõe em brasa uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Contamina o corpo inteiro e se opõe em chamas toda a carreira existente da humanidade. Como é composta ela em chamas pelo inimigo. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e têm sido domadas pelo gênio humano. A língua, porém, nem um dos homens é capaz de domá-la. É um mal que carrega veneno mortífero. Com ela os homens bendizem ao Pai, mas com ela amaldiçoa os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente estas coisas assim entre vós. Caso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Por acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona e a videira produzir figo? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce? Está bem claro nesse ensino de São Tiago, que todos os que vivem fazendo comentários da vida das pessoas usam o mal falar, o mal escrever nas redes sociais. Não pode sair de sua boca ou do coração coisas boas ou saudáveis. Esta mensagem é do Santo Irmão Maldo. Em um boletim de nossa igreja, ele mandou aconselhar a toda a Irmandade Apostólica que desejassem ter uma vida saudável, feliz, abençoada, que procure obedecer nossa doutrina, nossa disciplina, sobre o uso no falar, sobre tudo o que se refere à vida moral e o seu proceder. Saibam cuidar da sua vida e evitem tudo que possam contaminar a sua alma. Principalmente saibam ter domínio sobre a língua, como ensina o amado apóstolo, para evitar problemas para a sua vida e para o seu futuro. Muito cuidado com as redes sociais, o que pode expor as pessoas ao ridículo diante de outras pessoas.
sejam prudentes nos comentários, sejam observadores da justiça e tudo o que aprenderam nesta igreja, através destas mensagens e conselhos preciosos, e sejam honrados, dignos no seu proceder de apostólicos. Irmãos, irmãs e jovens, certa ocasião, Jesus Cristo chegou a dizer: se o seu olho te escandalizar, arranque, jogue fora. É melhor entrar nos céus com um olho só, de que todo o seu corpo ser lançado no abismo. Se sua mão te escandalizar, corte-a e jogue fora. É melhor entrar com uma mão só, do que todo o seu corpo no abismo. Esta, irmãos, é a grande palavra de Cristo. Estava falando no sentido figurado. Se caso o nosso olho escandaliza, ou que a gente vê uma coisa que nós não podemos ver, é melhor não olhar aquilo. Se a gente tem a consciência, vamos, por exemplo, abrir um site, a gente tem consciência que lá só tem porcaria, coisas imundas. O que a gente vai ficar fazendo ali, acessando coisas assim? Vai edificar alguma coisa em nossa fé? Não. E vai atrapalhar muito, como tem atrapalhado muitos apostólicos, que passaram a acreditar em coisas que não eram verdades, e que tomaram aquilo como verdade. Está escrito, é verdade, é isso mesmo, mas é uma mentira. Então, se isto está te prejudicando, não olhe mais. Tem tantas coisas saudáveis para olhar. Se é uma publicação, alguém publicou alguma coisa falando mal de alguém, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que vai muito no embalo dos outros e quer também dar o seu aparecer, e ali publica uma coisa. Irmãos, isto é complicado demais, porque gera muitas vezes briga, porque alguém não concorda com aquilo que o Senhor postou, que o Senhor publicou ali, e ali fica gravado, todo mundo vai ver. Talvez a pessoa fez aquilo, fez simplesmente aquilo, porque é uma pessoa boa, mas foi no embalo dos outros. E quando alguém te vê, vai falar: poxa vida, aí ó, está vendo aquilo lá que publicou nas redes sociais? Foi ele que publicou. Isto é chato. Por isso que o apóstolo São Tiago, ele falou que a língua, ela é como fogo. Eu posso dizer também que é a mesma coisa na escrita. É perigoso demais. Então pense, se é o seu Facebook que está fazendo o senhor pecar, porque falar mal da vida dos outros é pecado, gente. Isto não é de Deus. Apontar uma pessoa injustamente é um pecado grande. Por isto que o apóstolo São João chega a dizer: tem gente que pensa que vê, não vê nada. Pensa que sabe, não sabe de nada. Então nós não podemos apontar ninguém. Nós precisamos ter o coração parecido igual ao de Jesus.
igual o coração do irmão Aldo. O irmão Aldo via as pessoas que muitas vezes pecavam, mas ele tinha um amor muito grande para poder lidar com essas situações. Jesus também da mesma forma. E Jesus nos deu um exemplo tão bonito de Zaqueu. Um homem, irmãos, pecador, que lançava a mão no dinheiro do povo, roubava mesmo sem dó, mas ele tinha um coração bom. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar por uma determinada região, e ele subiu ali naquela árvore e ficou ali. E ele vendo Jesus de longe, Jesus veio e aproximou perto da árvore e disse: Zaqueu, desce daí, convém ir lá na sua casa. Mas as pessoas que estavam em volta não compreenderam. Poxa vida, Jesus está falando com um pecador? Isso não tem cabimento, gente. Falando com um pecador, esse homem rouba o povo. E Jesus falou o quê? Eu vim para os doentes, porque os sãos já são meus. E Jesus foi lá na casa de Zaqueu, jantou com Zaqueu, que coisa linda, conversou com Zaqueu, deu conselho para Zaqueu. Prova disso que Zaqueu se arrependeu. Ele disse: mestre, eu vou repartir todos os meus bens com as pessoas que eu peguei. E aquele homem, Jesus ganhou para ele. Olha que coisa linda. Agora, já parou para pensar se Jesus parasse ali debaixo daquela árvore e nem dasse ligança para Zaqueu, deixasse esse lá, ele é um pecador, deixa ele aí. Talvez Zaqueu poderia continuar no mesmo erro. Mas Jesus não, ele fez o diferente. Assim, irmãos, também somos nós. Talvez alguém tenha um defeito, mas vamos saber lidar com essa diferença. Não é falando mal da vida dos outros que vai consertar as coisas, mas é através de um diálogo. Se é um irmão que está fraco na fé, nosso muito cuidado em falar. Mas se puder falar alguma coisa, incentiva aquele irmão. Se há alguém que está em desacordo com os ensinos da igreja, se tiver intimidade, fala para ele, mas com cuidado, para não machucar ninguém. Sejam verdadeiros amigos. Se ame mutuamente, querendo desejar a salvação do seu irmão. E tome muito cuidado, irmãos, com estas coisas, conforme a direção da igreja publicou, segundo uma publicação do santo irmão Aldo. Eu desejo muitas felicidades para todos, que os senhores, que as senhoras sejam muito felizes e que tenha muita consciência na sua maneira de falar e também nas suas postagens diante das redes sociais. É um conselho muito importante que o nosso irmão Aldo nos deu em certa ocasião. Todos se assim fazerem, serão muito felizes, prósperos e muito abençoados. Chegamos, irmãos, ao final de nossa santa reunião. Eu digo para a igreja que depois da oração final, o pastor Wagner, pastor Sólio, vai dizer alguma coisa para a nossa igreja. Eu quero agradecer aqui todos os coristas pelas apresentações e dizer que continue sempre assim, cantando com o coração, com a alma. Muito obrigado também aos pastores, aos obreiros, às diaconisas. Muito obrigado também ao conselho de nossa igreja, que aqui está presente conosco. Muito obrigado os membros
da nossa igreja, pelo seu comparecimento. Muito obrigado também aos nossos visitantes. E é um prazer muito grande tê-los conosco nesta Santa Igreja. Pois bem, eu convido a todos para ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração e logo mais o pastor Wagner e o pastor Sólio irá falar algumas coisas para os nossos irmãos. Falando, irmãos, a respeito da oração, está nas Escrituras o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os teus ouvidos atentos à sua oração. Façam com muita fé, não tenham vergonha de falar para Deus, e conte os seus problemas, e Deus vai tomar conhecimento da sua vida, como Ele sabe, porque Ele nos criou. Oremos todos. Poderoso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, queremos nesta oportunidade glorificar ao Senhor, bendizer, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, porém muito justo, que teve tanta piedade de nós, enviando os patriarcas, os profetas, provou o seu amor incondicional enviando Jesus, e Ele formando os santos apóstolos, que foram homens escolhidos não pelos homens, mas pelo Cristo, o Filho do Deus vivo. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, santos apóstolos. Louvamos também a Virgem Maria. Louvamos a nossa querida Santa Avó Rosa. E louvamos o Santo Irmão Aldo. Agora, nesta hora de oração, cada um dos meus irmãos estão fazendo as suas petições. E é tanta gente que estão arrependidas, porque muitas vezes cometeu algum erro dramático mesmo, e está pedindo agora perdão pelas suas falhas que cometeram, e está prometendo para melhor te servir aqui nesta igreja. Talvez são pessoas que são viciadas nas bebidas alcoólicas, em drogas também, e neste momento também pede em oração, seja um visitante, seja alguém que esteja aqui conosco, e eles pedem a liberdade desse sofrimento. Queridos irmãos, Deus vai te ajudar, mas vai depender muito do Senhor, de sua força de vontade. Todo o poder está nesta igreja. Talvez é alguém que estão doentes, enfermidades terríveis, seja um câncer, seja uma doença que para a medicina não tem cura, mas para o reino dos céus tem cura. É claro, se for da justiça de Deus. Prezados irmãos na fé, queridos visitantes, queridos internautas, confiem. Deus ouviu o seu pedido e Ele está te abençoando, de acordo com a sua força de vontade, de acordo com a sua fé. Então recebam a bênção de Deus, a bênção de Jesus, a bênção da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do nosso querido irmão Aldo. Sejam felizes, tenham vida, paz e recebam um milagre de acordo com a vontade de Deus. Amém.